Olá pessoal, muito boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja presente nos nossos corações na noite de hoje. Eu sou Wilson Rodrigues, aqui do Jefa Sorocaba, hoje em mais uma palestra online, hoje nossa palestra gravada com a nossa querida amiga Celina Sobral, aliás, primeira palestra do ano que a Celina está fazendo aqui com a gente, né, pelos compromissos dela aí, a gente acabou não fazendo nem em janeiro, nem em fevereiro, então agradeço imensamente aqui o carinho da Celina aqui com o nosso grupo, hoje a nossa primeira palestra online com ela. Então, sem perder tempo, vamos já fazer a nossa prece de abertura, agradecendo mais uma vez a Deus nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, aos amigos espirituais do nosso centro, que eles estejam conosco na noite de hoje, nos ajudando, nos auxiliando em mais esta palestra, que seja de muita luz e de muita paz para todos aqueles que estão agora nos assistindo, para aqueles que forem assistir depois da nossa gravação, que os nossos amigos queridos se façam presentes, abençoando e iluminando a cada um dos irmãos e seus lares, abençoando seus animaizinhos também, e que todos recebam esse amor de Jesus em seus lares, em suas vidas, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Bom, como eu falei, hoje é a nossa primeira palestra online, né, do ano, com a nossa querida amiga Celina Sobral, que gentilmente atendeu aqui o nosso convite. Celina, que uma pessoa tão ocupada, né, cheia de palestras presenciais, né, agora voltaram, né, com todas as palestras presenciais, não só em São Paulo, né, mas em outros estados do Brasil também. Celina, mais uma vez, muitíssimo obrigado por você ter aceitado o nosso convite, ter dispor aí do seu tempo para falar aqui com a gente. Seja bem-vinda mais uma vez, Celina. Boa noite. Boa noite, meu querido amigo Wilson. Gratidão pelo convite, gratidão pela paciência comigo. Boa noite a todos os internautas, a todos que vão assistir depois o nosso bate-papo aqui, né? Que eu considero sempre um bate-papo. É um prazer imenso estar com vocês sempre. Jefa Sorocaba já é uma casa amiga e já é um lugar assim reservado no meu coração, viu, Will? Então, gratidão e sejam todos muito bem-vindos. É uma honra para mim estar com vocês. Para nós que é uma honra, Celina. Aliás, recentemente fiz uma palestra online com o Júlio Sena, né, que é diretor, né, da Rádio Boa Nova, da TV Mundo Gerente, Maior. ele é gerente. Gerente, isso, gerente. Falou muito bem de você no ar e também fora do ar, de você, da Ivani Lima, né, que recentemente também fez aniversário, minha querida amiga Ivani. Então, foi muito bom o bate-papo com ele, falou muito bem de você, né, que é uma excelente palestrante, uma excelente colaboradora das casas André Luiz. Então, mais uma vez, Celina, muitíssimo obrigado por você estar aqui com a gente. E o tema que, né, você escolheu para a gente conversar na noite de hoje, servir. E nós estamos aqui servindo, né, por uma causa maior, que é a causa de Jesus, que é a causa da doutrina espírita. Então, todos que estão nos assistindo, eu tenho certeza que de uma forma ou de outra, tem possibilidades de servir para um propósito maior, né, Celina? Nem todo mundo, às vezes, abraça uma causa, nem todo mundo, às vezes, se sente preparado, né? A gente ouve muito isso, principalmente de trabalhadores e de futuros trabalhadores de um centro espírita, né? Ainda não estou preparado, ainda preciso, né, de um tempinho maior, mas acho que todo mundo tem condições de servir alguma coisa, servir a alguém, a uma causa nobre, enfim, acho que é uma reflexão muito interessante para a noite de hoje, né, Celina? Muito bem colocado, Wilson. Aliás, como sempre, né? Você muito bem inspirado, muito bem intuído, apesar dos seus conhecimentos também, que são valorosos. Todos nós temos condição de servir, todo trabalho é abençoado. Nós estamos em casas espíritas, né? Nós estamos como trabalhadores de última hora, né, Will? Trabalhadores de última hora tá lá pedindo para que a gente faça o que já não dá mais tempo da gente ficar deixando para trás, empurrando de uma forma desleixada, não só a caridade com o outro, mas também conosco mesmos. Então, lembrando, Jesus, o maior de todos os servidores, que nós temos que trabalhar, fazer o que tiver que fazer com amor, com boa vontade, com verdade, porque nós, por enquanto, ainda somos trabalhadores, que nem o Evangelho fala, né? Trabalhadores de uma última hora, que são os espíritas, mas nós temos que nos direcionando a nos tornarmos, Will, servidores de verdade, né? Servidores é aquele que estende suas mãos, como Jesus fez, sem esperar nada em troca, sem esperar agradecimento. Jesus não falava assim, nossa, olha, eu curei,
eu fiz isso, fiz aquilo e ele não me falou nem obrigado. E a gente ainda espera, muitas vezes, né, situações de reconhecimento que prejudicam até mesmo os nossos pontos, os nossos talentos, entre aspas, interiores, porque a gente fica preso ao orgulho, ao egoísmo, à vaidade, né, Will? Então, isso que você falou, nós temos que aproveitar oportunidades de trabalho, de servir as casas espíritas que estão, né, nós somos espíritas, então estamos falando de espiritismo. As casas espíritas que nos auxiliam, como é o Jefa Sorocaba, dá a nossa participação, né? Mesmo de longe, que nem eu aqui, que mais cedo ou mais tarde eu vou ter um tempinho, um jeitinho de estar aí com vocês pessoalmente, se Deus quiser, mas que a gente possa colaborar de alguma forma. As pessoas que são auxiliadas pelas casas espíritas, os tutores dos animaizinhos, aqueles que têm um tempinho que deem a sua colaboração de alguma forma, através do trabalho, através de um auxílio material, através de um auxílio espiritual, porque como é que a gente tem que ver, né, analisar como é que está o nosso comportamento do dia a dia para podermos ser úteis. E como nós sempre falamos no nosso bate-papo, Will, o relacionamento é o que nos empurra para frente. Então, como é que está? Não dá para a gente se evoluir sozinho, isolado. Como é que tá os nossos relacionamentos com o outro, com a casa espírita, com aqueles que nos dão realmente essa oportunidade de sermos úteis? E como eu falei, né, Celina, todos nós temos condições de ser úteis em alguma situação. E quando a gente fala em ser útil, não necessariamente depende de tirar um dinheiro do bolso, né, e gastar alguma coisa, não. É fazer algo de forma gratuita e de coração, principalmente, né. Eu falo sempre para as pessoas que frequentam lá o nosso centro, né, todo mundo que vai lá, normalmente vai por conta do animalzinho, né, que leva o animalzinho. E todo mundo que frequenta o centro, que leva o seu animalzinho, tenho certeza que conhece alguém que de repente não gosta tanto de animais assim, ou que de repente ouviu ali uma palavra de consolo, né, dentro dos parâmetros espíritas, né, que é o que a gente passa ali, repassar isso adiante e mais do que repassar uma palavra, né, ser minimamente exemplos, né, da paz de Deus, como diz a oração de São Francisco. Então, acho que não custa nada, né, Celina? Cada um de nós dá daquilo que pode, dar de si um pouquinho que seja, e mais do que em palavras, né? Em exemplos, em atitudes. Porque não adianta uma pessoa que vai no centro espírita, e isso vale tanto para frequentador como, e principalmente para trabalhador, você vai no centro espírita, ouve ali né, uma série de coisas, ali um monte de conhecimentos úteis para as nossas vidas, e chega do lado de fora, você não pratica e não tem o mínimo, né, de vontade de praticar absolutamente nada. Então, é levar uma palavra de consolo para alguém, né, daquilo que você ouviu ali, tentar minimamente, né, levar para aqueles que não gostam tanto de animais assim, olha, animal é um ser de Deus, né, é um ser foi criado por Deus e temos que ter o respeito por todas as criaturas. Então, é o mínimo que a gente pode fazer, como diz a oração de São Francisco, de sermos instrumentos da paz de Deus aonde quer que a gente esteja. E principalmente, né, Celina, fora dos ambientes religiosos, fora da casa espírita, fora da igreja, porque ali dentro é muito fácil você querer servir. Agora, do lado de fora, nem sempre é tão fácil, né, Celina? Aliás, na maioria das vezes não é nada fácil, né? Porque dentro da casa espírita, né, Will, a gente está ali com toda a proteção dos mentores, dos espíritos que querem realmente que a gente evolua, que a gente faça as coisas no bem e voltando para frente. Agora, quando a gente sai daquele ambiente todo de proteção, que nos facilita até o sentimento, pensar diferente, realmente o ataque é maior e a gente fica mais sensível. Então, a importância do orar e vigiar, né, para a gente mexer com as nossas virtudes, com a parte moral que o Evangelho ensina para a gente e grandes autores aí. Porque se nós não mexermos com essa parte que está falando, do auxílio, do estender as mãos, com a verdadeira caridade, não adianta que nós vamos ficar atolados, nós vamos ficar parados. E a gente não pode mais fazer isso. Nós não temos mais condição, nós não podemos mais ficar presos, né, num egoísmo, num apego material que não deixa que a gente vá para frente. E a gente está aí batalhando para conseguir um planeta de regeneração e precisamos fazer por onde?
as transformações, a transição planetária está acontecendo e a gente precisa ver se a gente não está só espiando. Desculpa, a gente precisa ser participante dessa história. A gente precisa estar ali atuando, fazendo o nosso melhor, sim, enxergando com maior claridade, Will, qual é o nosso objetivo existencial, não é? Será que a gente está aqui só para deixar a vida nos levar? Ou será que nós estamos querendo aprender, buscar a verdade, como diz o Evangelho? Não é? Busca a verdade e a verdade vos libertará. É o estudo, é o conhecimento, é o atuar, é o agir. Lógico que não é fácil a gente aprender e a gente fazer as coisas certinho, porque senão a gente já estaria fazendo com uma, duas leituras do Evangelho e os cursos todos que a gente faz. Essa sementinha da boa vontade tem que encontra realmente dificuldade, mas tem que já conseguir alguma coisa querendo brotar dentro de cada um de nós pela nossa mudança de sentimento e, logicamente, nossa mudança de pensamento para poder ter atitude diferente. Vou citar dois exemplos. Todo mundo que vai nos ouvir agora, mas é fulano, né? Mas acho que dois grandes exemplos, né, que a gente tem dentro da doutrina espírita, né, que foram pessoas, que uma ainda está encarnada, a outra já não está mais aqui, mas que são exemplos, né, de que mais do que ser uma pessoa espírita, né, fora da casa espírita, né, são figuras extraordinárias, fantásticas, né, e dois grandes exemplos. Nosso querido Chico Xavier, que foi inclusive eleito, né, o maior brasileiro de todos os tempos, e eleito muito possivelmente por pessoas não espíritas que reconheceram nele, né, uma figura, muito mais do que uma figura religiosa, né, muito mais do que, entre aspas, um líder religioso, embora ele nunca tenha se colocado dessa forma, mas uma pessoa que realmente, né, tinha essa preocupação, né, de cuidar das pessoas, de servir ao próximo, sem esperar absolutamente nada em troca, né, fazia porque fazia parte da índole dele. Tudo bem que tinha ali o Emmanuel cutucando ele, mas de qualquer forma ele conseguiu, né, ele conseguiu exemplificar os ensinamentos de Jesus de uma forma fantástica. E outro que ainda está entre nós, né, e que, aliás, quem não assistiu tanto o filme do Chico como também o filme do Divaldo Pereira Franco, né, são dois excelentes exemplos, né, de como nós podemos servir ao próximo, né, renunciando muitas vezes a si próprio, né, principalmente o Divaldo, né, ele que até, numa das falas ali com a Joana de Ângeles, né, ele até falava, não, mas eu não vou ter minha família, não vou ter meus filhos, né, ele acabou adotando centenas de crianças, né, centenas de crianças foram colocadas ali no nome dele. Então são dois exemplos, né, Celina, que, claro, extrapolam um pouco, né, as nossas fraquezas, né, aquilo que a gente consegue fazer realmente de prático, mas são exemplos que o Chico esteve até pouco tempo aqui com a gente, o Divaldo ainda se encontra com a gente, então são pessoas que pelo menos a gente tem ali, puxa, é possível fazer. Não dá pra gente alegar, não dá, é impossível, só Jesus, como diz, só Jesus na causa. Não, essas pessoas conseguiram exemplificar, né, o amor de Jesus, aquilo que nós devemos, e mais do que devemos, né, aquilo que é a nossa obrigação moral, né, de servir ao próximo de forma totalmente desinteressada e que dá para fazer, né, Celina? Tudo bem, estão num patamar talvez muito acima, mas dá para fazer pelo menos um pouquinho, 1% vai, do que cada um deles fez aqui na Terra. Você está falando realmente com conhecimento de causa. Nós estamos num planeta difícil, ninguém está dizendo, né, que a gente vai, de uma hora para outra, fazer tudo que os queridos citados que você falou e também o que Jesus fez. Mas a gente precisa batalhar pela nossa melhoria interna e externa, lembrando que a gente também é responsável pela casa onde vivemos, né, o planeta Terra. Então, lógico que as nossas escolhas são muito importantes. Está lá também no Evangelho, né? As nossas escolhas, o bom ânimo perante a tudo que vem em direção a gente, porque a gente percebe, Will, muito desânimo fácil nas pessoas que estão junto da gente, às vezes até mesmo dos próprios trabalhadores, dos próprios, né, responsáveis por tarefas definidas dentro da casa espírita. Então, fazer 1%, que nem você falou, do que Chico, do que Divaldo faz e fizeram, é alguma coisa que pelo menos tem que ser demonstrado no nosso espiritual, na nossa essência, a intenção de. Porque como Deus leva em consideração tudo que a gente, né, batalha para fazer, tudo que a gente tem realmente esse bom ânimo, essa vontade de escolher o melhor,
e leva em consideração, então devagarinho a gente vai conseguindo esses degraus na evolução. Então, valorizar o trabalho que a gente pode fazer, porque se a gente for falar de trabalho e de servir, a gente lembra muito de Jerônimo Mendonça, como a gente já citou aqui em bate-papos nossos, que é uma pessoa que ficou completamente paralítica, ficou sem a visão e só falava e andava em maca pelo Brasil afora, pregando o evangelho e com bom humor e mostrando para todo mundo como é que a gente pode realmente dar um pouquinho de nós para auxiliar o outro, para ser caridoso, para ser servidor e reajustar, né, Will, os nossos débitos. Porque a gente precisa pensar nisso. Peraí, por que eu vou perdoar? Por que eu vou fazer o melhor se eu só recebo o pior? Porque nós precisamos de perdão também. Porque nós precisamos atuar de uma forma que recebemos e muitas vezes estamos sendo ingratos, né, Will? A gente não enxerga às vezes o que fazem. A gente vai, não, eu estou fazendo muito mais para a pessoa, mas a gente está recebendo e às vezes está com a visão, né, míope distorcida. É muito triste isso. Pensar no ajuste dos nossos débitos é primordial. Deixa eu só abrir o microfone aqui. Celina fala que a gente tem uma sintonia muito boa. Enquanto ela estava falando, na hora me veio na cabeça o Jerônimo, que ela citou aí, que inclusive tem um livro chamado O Gigante Deitado. E ela roubou a minha ideia, assim não vale. Não, é brincadeira. Mas com certeza, né, os amigos espirituais estão tanto aqui no ambiente onde eu estou, como onde a Celina está, né, e com certeza soprando as mesmas coisas, né? Aí quem pegar Como sempre, né, Will? quem pegar primeiro a ideia, né, fala, né, tem o direito da fala, no caso a Celina falou antes, mas assim, é um exemplo fantástico o do Jerônimo, né, do Gigante Deitado, e vale muito, né, Celina, principalmente para os trabalhadores espíritas, né, porque, por exemplo, hoje, né, nesse momento que a gente está gravando aqui a palestra, né, choveu horrores aqui em Sorocaba, em Guarulhos também, em São Paulo, né, e quantas e quantas vezes, né, a gente não ouve, né, dos trabalhadores, dos frequentadores, hoje eu não vou no centro porque está chovendo. Mas aí quando está muito calor, mas hoje está muito calor. Mas hoje está muito frio. Mas eu não sei o quê. Ou seja, sempre tem uma desculpa para não ir. Sempre tem uma desculpa para deixar né, de ser um servidor de Jesus na causa de Jesus. Então, e os amigos espirituais sabem exatamente quando realmente a gente não pode ir, quando é preguiça espiritual nossa, né, de querer ficar em casa, de querer fazer qualquer outra coisa, menos, né, de servir na causa, porque não é pela pessoa, ninguém vai no Jefa ou deixa de ir no Jefa por minha causa, não, é pela causa maior, que é o centro espírita e a doutrina espírita e a causa de Jesus. Então, quando uma pessoa deixa de ir, seja um frequentador, seja um trabalhador, está deixando de ser, primeiro, que está se autopunindo no sentido de, puxa, eu poderia estar fazendo alguma coisa e não estou fazendo. Né? O primeiro prejudicado é a própria pessoa, não sou eu, não é a casa espírita, nem a causa espírita, é a própria pessoa. E o plano espiritual conta com o nosso auxílio, conta com as nossas forças materiais, senão eles agiriam sozinhos. Né? Se fosse assim, não precisaria ter ali o passista, não precisaria ter ali o palestrante, não precisaria ter ali o atendente fraterno, eles se materializariam no centro e atenderiam as pessoas, e não é assim que funciona. Então eles precisam também do nosso auxílio material aqui, precisa da nossa mão de obra material para poder nos inspirar a falar aquilo que tem que ser falado para a pessoa no atendimento fraterno, para ter as melhores inspirações no momento da palestra, para nos ajudar no momento do passe, a transmitir as boas energias. Então eles contam com a gente. Aí, se nós, na nossa preguiça espiritual, e muitos espíritas têm uma preguiça danada, né, nesse sentido, hoje eu não vou por causa disso, por causa daquilo outro. Ou seja, está se auto-enganando, né, tá fazendo mal para você mesmo e está deixando de aproveitar uma preciosa oportunidade de servir. O exemplo, né, do Jerônimo, que está no livro, né, O Gigante Deitado, é um dentre tantos outros que a gente conhece por aí. Às vezes pessoas anônimas, né? Vou citar um caso aqui, mas não a pessoa. Num centro espírita onde eu trabalhava, eu era responsável pelo agendamento das palestras, e era uma senhorinha, né? Ela ainda está encarnada e ainda faz palestras, aliás, excelente palestrante aqui de Sorocaba. Ela chegou com a maior dificuldade do mundo, né? Ela chegou um pouquinho atrasada, né? Eu já estava até um pouco preocupado. Falei, tudo bem, né? Pegou trânsito, alguma coisa, sabe o que é? Eu quebrei a clavícula e eu tive que vir sozinha dirigindo.
Mas eu vim, né, em respeito à casa, em respeito ao compromisso que eu assumi. Aquilo para mim, e eu ouvi dela, não foi, ninguém me contou, eu ouvi dela. Ela falou, em respeito ao compromisso que eu assumi, eu vim aqui hoje, mas eu estou com a clavícula quebrada. E quantos de nós, na menor dificuldade, a gente deixa de fazer aquilo que nos cabe? Então, o exemplo do Jerônimo, o exemplo dessa senhora que, aliás, eu já citei dentro do nosso grupo espírita, né, o exemplo dela, são dois exemplos dentre tantos outros de pessoas que amam servir, servem pelo prazer de servir. Não estão ali por obrigação, não estão ali porque, se eu não fizer isso eu vou para um umbral, como muitas vezes muitas pessoas às vezes pensam. Então nós precisamos nos conscientizar disso, né, Celina? Independente de sermos frequentadores ou trabalhadores de uma casa espírita ou de qualquer outra religião, é saber da nossa obrigação perante a Deus e perante a nossa consciência. Muito, muito bem colocado, sim. E quando Chico Xavier falava várias vezes, quando se dizia muita paz, e ele também repetia, mas ele falava, vamos tirar o Z da paz e muita pá, dizendo muito trabalho, como falou para o próprio Jerônimo quando ele foi lá diminuir o sangramento, né, que ele já estava doente, e ele falou que para engrossar o fio da existência, que é esse fiozinho que liga o encarnado ao corpo físico, era muito trabalho no bem, que aí a gente engrossa o fio e aumenta o nosso tempo aqui na Terra, que muitas vezes seria num determinado tempo, e a gente, como está sendo útil, quando está sendo útil, a gente tem o merecimento da espiritualidade, Deus nos auxiliar para que aumentemos o nosso tempo de reencarnado, porque a espiritualidade precisa da gente para atuar, né? E como nós sabemos também pelos estudos, todos nós somos partículas divinas. Temos luz, precisamos fazer com que essa luz brilhe, se acenda, e é importante, como a gente já estudou no livro Voltei, que a gente comece a mexer nesse brilho dessa luz interior aqui quando encarnados, para a dificuldade ser menor no plano espiritual, não é? Então, essa busca pela nossa consciência espiritual, no nosso melhor, o autoconhecimento, saber como é que nós estamos, o que faz mal para a gente, o que faz bem, sair do nosso ego, é o que vai nos empurrando para frente e nos fazendo melhores servidores. Como você falou, a gente não pode mais achar que a gente não pode fazer nada. Olha aí, pessoas com grande dificuldade, se esforçando, chegando em casa espírita. Eu tive também o acompanhamento de um amigo meu que ia tocar na minha palestra, numa das palestras aqui em Guarulhos, há muito tempo atrás. Ele caiu do ônibus com o violão quando ele ia subir para tocar na minha palestra, se machucou todo. Em vez de ele ir para o pronto-socorro, ele foi para o centro espírita participar. Olha só, né? A gente vê que tem muita gente que tem essa força maior, talvez que a nossa, talvez de muitos, mas a gente pode chegar nesse ponto. A gente pode pôr responsabilidade acima de tudo. A gente pode mudar a nossa escolha, porque todo o universo é ativo, todo o universo é dinâmico. Então, por que a gente vai ficar parado? Vai prejudicar cada um de nós mesmos, como você falou, né? E não buscar só as coisas materiais. Temos que batalhar pelo melhor quanto encarnado? Claro, mas não esquecendo que somos espíritos em experiência material. Então, a nossa batalha pela melhoria moral, pela melhoria como seres que vamos chegar do outro lado e precisamos ter é, as mãos ocupadas, não é? Como se diz assim, mais amor no nosso coração, mais perdão, menos vaidade, menos orgulho, é uma necessidade que a gente tem que deixar na mente, porque a gente não sabe o dia de amanhã, né, Will? De repente, a gente pode não estar mais aqui, como está acontecendo tanta coisa que a gente está vendo, de rapidamente pessoas que a gente acha que vai ficar muito tempo aqui conosco, estão voltando para a verdadeira casa. Então, a gente não sabe da gente. Então, precisamos fazer o nosso melhor, auxiliar, e a gente não é feliz querendo felicidade só para a gente. A gente não vai alcançar essa melhoria, essa felicidade, essas menos dores, entre aspas, no nosso caminho, se não for servindo ao próximo. E aí, vou citar um outro exemplo aqui que também todo mundo vai. Mas pô, ele também, né, não é referente. Bezerra de Menezes, quando estava no plano Uhum, espiritual,
né? Acho que é num livro da Marlene Nobre, se não me engano, ou da Sueli Caldas Schubert, não me lembro agora o nome do livro e nem a autora. Ele relata, né, que ele estava ali acho que na cama de hospital, no pronto-socorro, né, onde ele estava sendo tratado, né, que ele tinha acabado de desencarnar, e ele ouviu, né, um burburinho, olhou pela janela e viu um monte de gente ali, né, próximo, né, ao leito onde ele estava ali, e ele perguntou quem era aquela multidão, que ele olhou assim, não reconheceu todo mundo, falou, essas são as pessoas que você, enquanto estava encarnado, ajudou de alguma forma, que você serviu de alguma forma, e estão aqui para te dar as boas-vindas, né, e te recepcionar agora na sua nova situação espiritual. E ele que era conhecido como o médico dos pobres, né? Tirou o próprio anel do dedo, né? O anel de formatura, Sim, e deu para uma senhora para ela poder comprar remédios. Então, também é um grande exemplo, né, que nós temos, né, dentro da literatura espírita, né, de alguém que serviu ao próximo, né, da forma mais desinteressada possível, que com certeza hoje no plano espiritual, né, continua também servindo, porque ele não está lá tocando harpa e nem sentado em brancas nuvens, né, só contemplando as pessoas. Não, continua nos ajudando, continua servindo em nome de Jesus, né, tantas e tantas pessoas já beneficiadas, né, pelo próprio Bezerra, né, através do Chico Xavier, de outros grandes nomes que também tiveram a oportunidade de trabalhar com ele em espírito. Então, são exemplos como esses, né, Celina, que por mais que a gente ainda tenha esse pensamento, puxa, mas está muito distante, né, eu ainda não consigo fazer isso, né, não tenho esse desprendimento, né, de tirar, né, um anel de formatura e dar para alguém, ou tirar, de repente, todo o meu dinheiro e dar para alguém. Um exemplo que eu também ouvi da Ivani Lima, né, minha amiga Ivani, sobre o Marcel Benedetti, ele que, uma certa oportunidade, tirou a blusa de frio dele para dar para uma pessoa em situação de rua, né, que estava passando frio, e ele teve até pouquíssimo tempo aqui ao nosso lado e serviu, né, na causa de Jesus e na causa animal de forma brilhante, né? Tantas outras histórias que a Ivani conta do Marcelo. Então, são pessoas próximas da gente, pessoas que estiveram aqui, né, ao nosso lado, exemplos, né, palpáveis para a gente, como, por exemplo, também, e aí um contraponto, o André Luiz, que foi uma pessoa extremamente arrogante, extremamente egoísta, não pensava no próximo, ajudava, né, atendia aquela senhoria com tanta má vontade no consultório dele, e ela foi uma das pouquíssimas pessoas que fez uma oração por ele sentida quando ele estava para voltar para o plano espiritual. Então, são esses exemplos, né, para a gente refletir daquilo que a gente consegue fazer, daquilo que a gente não deve fazer, no caso do André Luiz, até para evitar, né, uma futura estadia no umbral, porque todo mundo, quando vê o filme, Deus me livre para o umbral. Mas será que nós não estamos agindo semelhante, muito semelhante àquilo que o André Luiz fez aqui? Aí cabe um exame honesto de consciência de cada um de nós, né, Celina? Para onde eu vou depois? Eu vou para um nosso lar da vida, né? Se eu estiver trilhando no caminho do bem, servindo, né, despretensiosamente, ou eu vou para um umbral porque eu estou vivendo a vida louca eu acredito em reencarnação, então depois na próxima eu vou servir. Nessa aqui eu só quero curtir. Não é por aí que funciona, né? a gente tem que dar muita importância para o aqui e agora, sem se prender muito no passado, tirar, lógico, como aprendizado o que veio, o que a gente fez, não ficar se cobrando, se martirizando, porque não vai mudar o que a gente já fez, ou o que o outro fez com a gente. Por isso a importância de seguir com perdão, com sentimento de amor, né? Gerando uma energia diferente em torno de nós, mas fazendo no aqui e no agora o nosso melhor por conta de não sabermos o dia de amanhã, mas termos a certeza que, pelo estudo do Espiritismo, nós vamos viver amanhã o que a gente está plantando hoje, o que a gente está fazendo hoje. Então, até por inteligência para nós mesmos, para o nosso bem, fazermos o melhor, porque é o que vai vir para o nosso encontro. Não adianta a gente querer só dar infelicidade, só dar grosseria, só dar paulada e achar que a gente vai receber amor e carinho no dia seguinte. Não é, não é. É servindo com amor e auxiliando o próximo que nós vamos colher isso, que nós vamos viver melhor. Não está legal agora, não está legal hoje, então vamos ver o que a gente está fazendo hoje, porque agora estamos colhendo o que a gente plantou. Não é? Então, essas coisas, sair da inércia, energia de processo de evolução, de espalhar o melhor que a gente pode, mesmo que não seja tão bom assim, lógico, como um sentimento de Cristo, né, de Jesus, mas
que seja o nosso melhor agora, porque nós estamos, nesse momento, na nossa melhor versão. E cada vez que a gente vai se polindo, se melhorando, tentando essa melhora, a gente vai conseguir. Porque pior é a gente nem cruzar os braços e nem tentar nada. Não é? Então, nós evoluímos pelas nossas próprias ações, para, como nós falamos, para a gente e para o próximo, porque não conseguimos a felicidade só com a gente mesmo. Então, tem que fazer parte de nós o querer auxiliar, o se importar com o outro, o estender as mãos no nosso melhor. Essa palavra importar tem que estar na nossa mente, no nosso coração, direto, seguidamente, porque não dá para a gente querer se melhorar sem se importar com a dor do outro, sem se importar com o que está acontecendo aí no planeta inteiro, no mundo inteiro, né? Tantas e tantas calamidades, tantas tragédias acontecendo, e a gente dizer, ah, não, se para mim tá bom, se para os que estão perto de mim tá bom, então não me importo com o outro. O auxílio através da oração, através da prece, é muito válido. Ah, mas eu não posso ir lá do outro lado do mundo, mas pode emitir um sentimento de amor e uma prece sincera do coração. Então, como está o amigo? Como está aquele que a gente nem conhece, mas perguntar e emitir uma vibração válida, que aí imediatamente a espiritualidade superior se junta a nós e fortalece aquela energia. E nunca é demais a gente lembrar também daquela outra passagem evangélica, né, de pagar o mal com o bem. Você falou de dívidas, né, que a gente contrai, e que tudo aquilo que a gente fez no passado, hoje a gente está colhendo e no futuro vai ser assim, mas nós podemos, né, colher bons frutos semeando bem agora, fazendo bem agora, independente daquilo que a gente fez no passado. Ah, eu fui uma pessoa extremamente maldosa no passado, então agora eu mereço sofrer. E se merece sofrer, a gente tem que ter muito cuidado, né? Às vezes as pessoas interpretam, né, de uma forma equivocada, né, aquilo que o Espiritismo vem trazer de consolação para a gente, mas nós podemos resgatar os nossos débitos fazendo o bem. Aliás, esse é o grande propósito, né? Fazer o bem sempre, servir ao bem sempre. E não porque tenha que ser uma obrigação. A gente não tem que fazer o bem por obrigação. Não, eu vou fazer o bem porque senão você não cai naquela linha de pensamento, né, antiga, né, de que se eu fizer algo de ruim eu vou para o inferno. Aquele inferno eterno, né, que está lá o diabão com o tridente na mão, com aquele caldeirão, né, aquecido esperando a gente. Não, não é assim. Né? A gente tem, principalmente quem se diz espírita, quem acredita nos ensinamentos espíritas, tem que começar a se desvincular desses pensamentos retrógrados e pensar que hoje, todo o bem que eu estou fazendo hoje vai servir de muito, muito benefício para mim no futuro e agora, no presente, agora. A gente não tem que pensar só no futuro. Não, eu vou fazer o bem agora para depois eu não ter que sofrer. Não, eu vou deixar de sofrer agora. E se nós conseguirmos colocar isso numa engrenagem, espiritualmente falando, a gente vai sempre fazer o bem porque vai fazer parte da gente. Como esses grandes exemplos que nós citamos aqui, que hoje para a gente pode ser, né, algo inimaginável, né, difícil, né, de ser como essas pessoas, mas se nós conseguimos minimamente pensar dessa forma hoje, estou fazendo bem hoje, porque vai fazer bem para mim mesmo, porque o outro precisa, porque eu estou me importando com o outro, porque o outro está precisando de algum auxílio, de algum amparo, as coisas vão... Aí sim, o nosso planeta vai se transformar num mundo de regeneração e não como num passe de mágica, como muito espírita ainda hoje acredita, né, Celina? Acha que a Terra vai se transformar do dia para a noite, como num passe de mágica e... Né, desculpa, mas quem está pensando assim, né, ainda está acreditando em Papai Noel, em Coelho da Páscoa e por aí vai, né? É verdade, nós estamos num planeta ainda difícil, como nós falamos já, provas e expiações, batalhando para entrarmos no planeta de regeneração. Não podemos esquecer que estamos com influências espirituais negativas de irmãos nossos menos esclarecidos que querem que a gente continue também naquela energia que eles se encontram. Então, olha a importância da gente perceber o que a gente está emanando. Nosso pensamento, às vezes, está muito triste, está muito depressivo, está muito baixo, lembrando só de coisa negativa que fizeram para a gente. Vamos parar,
né? Vamos respirar fundo, conversar com Jesus ali, pedir força para Jesus, para os mentores espirituais, para Deus, para Maria Santíssima, para que mude aquela sintonia nossa, né? Nós somos aprendizes, precisamos ainda do socorro de quem é maior que a gente, mas não deixar a negatividade, a tristeza, porque aí vai adoecer nosso corpo, vai dificultar mais ainda, mas não deixar que esses pontos negativos nos envolvam e nos dominem, porque se a gente desencarna em alto estado de depressão, em vários tipos de doenças mentais, como ansiedade exagerada, não é? Aquela raiva, aquele ódio, aquela situação negativa muito grande, nós vamos ter um sofrimento maior no plano espiritual, devido a não estarmos com o nosso corpo pesado, que esconde muita coisa, vamos estar transparente. Então, imagina como esses também irmãos nossos, menos esclarecidos, podem sugar nossa energia e nos influenciar mais ainda. Precisamos dar uma olhadinha de novo lá no filme Nosso Lar, né, Will, que você citou aí, e é verdade, a gente precisa lutar por uma sociedade mais justa, mais feliz no futuro, que a gente comece a fazer isso agora, dentro de casa, com o nosso grupo social, né, na nossa casa espírita. Vamos dar as mãos, vamos nos unir para mudar o sentimento que está nos envolvendo e não darmos força para essas influências negativas e, ao contrário, auxiliar esses irmãos que estão menos esclarecidos, achando que isso é o que podem fazer. Não é, e que não sejamos nós a chegarmos do outro lado assim, num sentimento de raiva, de vingança, de ficar lembrando toda hora o que fizeram para a gente que não foi bom. Porque aí a gente vai se tornar um obsessor lá do outro lado. Já somos muitas vezes obsessores encarnados aqui, né? Imagina a gente como espírito lá do outro lado, querendo, né, entrar em acordo com um monte de gente que a gente não está pensando igual, que a gente não está satisfeito com eles. E aí, você falando, eu lembrei daquela outra passagem evangélica de servir a Deus e a Mamon, ou seja, não Uhum. vamos servir a dois senhores. Ah, em alguns momentos eu faço bem, mas em outros, sabe como que é, né? De vez em quando a gente dá aquela derrapada, né? Em algum momento, não. A gente tem que ser sim, sim, não, não. Temos que ser coerentes com a gente mesmo, com as nossas atitudes, com os nossos pensamentos. Eu estou servindo a quem? A causa maior de Jesus? Ou eu ainda não me conscientizei disso e ajudo, mas sabe como que é? De repente, né, numa primeira oportunidade, né, de fazer alguma coisa não tão boa, eu vou lá e faço, né? Assim, todos nós estamos sujeitos a isso, né, Celina? Ninguém aqui ainda somos habitantes de um mundo de provas e expiações, ainda estamos sujeitos, né, a algumas situações da matéria que muitas vezes, como você falou, irmãos menos esclarecidos, muitas vezes que nos influenciam, só que eles só vão nos influenciar se a gente deixar, né? E é bom deixar isso muito claro. Ninguém vira obsessor de ninguém, né, por mero capricho. Deus não é um pai injusto que vai deixar alguém ser prejudicado, né, aleatoriamente. Se eventualmente somos prejudicados por um espírito desencarnado menos esclarecido, é porque de alguma forma a gente tem afinidade com ele em nossos pensamentos e nossas atitudes. Então, lembrar sempre dessa passagem evangélica, né, de não servir a Deus e a Mamon, ou seja, não servir ao bem e ao mal, né, não fazer o bem por um lado, né, eu ajudo muitas vezes só para aparecer, mas, né, ali na calada da noite, sem que ninguém veja, né, eu cometo as maiores atrocidades possíveis. Então, e a nossa consciência é a que vai nos cobrar depois. Então, ter sempre esse pensamento, ter sempre essas atitudes prontas no nosso dia a dia, e por isso, né, que a gente citou aqui exemplos, né, que, entre aspas, talvez não sejam tão palpáveis para a gente ainda não consiga agir como eles, mas foram pessoas que resistiram a todo tipo de tentação do mundo. O Chico foi extremamente tentado, em vários momentos tentaram prejudicá-lo. O Divaldo a mesma coisa, tenho certeza que o Bezerra também passou por situações assim. O próprio Marcel também, né, pelos relatos que eu já ouvi da Ivani, também passou por poucas e boas nesse sentido, né, de até mesmo renunciar àquilo que ele tinha dito em relação aos animais. Então, temos que ter os nossos propósitos firmes. Não, eu quero servir a causa maior de Jesus? Sim. Isso vai me custar, isso vai ter um preço na minha vida? Vai. E aí vai de cada um saber. Eu estou disposto a pagar esse preço? Eu quero pagar esse preço porque isso vale a pena? E a gente sabe que não é um caminho fácil, né, Celina? Principalmente para aqueles que
persistem na luta, que persistem em fazer o bem, porque fazer o bem aparentemente dá trabalho, mas a gente sabe que os resultados são muito melhores do que fazer o mal, que muitas vezes dá um trabalho igual ou às vezes até maior, né? Exatamente, a gente tem que lembrar das leis morais, né? E a lei do trabalho, que nos traz a dignidade e o progresso, precisa ser exercida por todos nós, precisa ser é, respeitada, porque a gente precisa trabalhar, sim, precisamos de repouso, é importante, nada de exagero, nada de não querer respeitar o nosso próprio organismo que é emprestado. Nós temos que recompor nossas energias, nós temos que ir em busca do que distrai a nossa mente, o nosso corpo, sim. É até importante a gente citar aqui que às vezes é válido mudanças de tarefas, até mesmo dentro da casa espírita, para renovar os estímulos do trabalhador, para renovar nossos estímulos. Isso também no trabalho diário, muitas coisas, né? Para a gente não se apegar à tarefa, porque pessoas que ficam muitos e muitos anos, até mesmo na firma, só com aquele cargo, na casa espírita, fica achando que é dono da situação. E isso aí, a caridade já vai para um outro ponto, né, Will? Já vai para uma situação realmente de apego que não vai nem nos auxiliar, nem auxiliar aqueles que estão junto, porque a pessoa vai se colocar como dono da situação. E olha aí o egoísmo sendo atiçado, olha aí o orgulho sendo atiçado. Nós temos que aproveitar essas oportunidades, não nos deixar levar por situações de testes negativos para a gente, sim. Mas para isso, a gente precisa, às vezes, olhar um pouco mais de fora da situação e ser desapegado, e ser um pouco, entre aspas, frio conosco mesmo, para ter também esse direito de respirar diferente, de fazer outras coisas e ter novo aprendizado. Isso também é nos tornarmos um bom servidor, sem o apego a certas coisas, às pessoas. Ah, não, estou trabalhando com essa pessoa, quero ficar trabalhando só com ela. E evita de conhecer e de ter outros aprendizados com outras tarefas, com outras pessoas, em outras situações. Então, eu acho muito importante esse tema da gente falar de servir, porque a gente precisa se cobrar, né, Will, em relação a ver o que a gente está fazendo com a gente, ver o que a gente está fazendo em várias situações dessa lei do trabalho, que é a lei do progresso conosco, naquilo que vem na nossa caminhada, até que ponto a gente já tem condição de aprender um pouco mais e por conta da tranquilidade fica naquela mesmice dizendo, não, vou continuar fazendo isso, porque assim, porque fazer diferente dá trabalho, mais ainda. E não é, entra no que você falou, depois a gente vai ter a recompensa lá na frente. A gente vai ver que a gente não perdeu o tempo que poderia ter perdido se ficasse naquela facilidade. Ah, mas é difícil aprender e fazer outro trabalho. Não, vamos aprender. Vamos fazer diferente. Vamos desafiar o nosso próprio eu, a nossa própria condição, até mesmo mental, né, de inteligência, porque às vezes a gente já pode muito mais e acha que não, mas por conta de preguiça. Chico Xavier falava que preguiça era um grande defeito moral. Às vezes a gente acha, não, hoje eu estou com preguiça, eu vou ficar sem fazer nada. Tá, às vezes um diazinho, uma horinha, outra, mas quando já começa a exagerar, já passa a ser doença moral. Então, é se mexer, é estender os braços, é mudar situações, é desapegar. O desapego é uma coisa que ainda precisa estar muito na nossa mente para a gente se cobrar. A gente é apegado às pessoas, é apegado a cargos, é apegado a situações, é apegado à cidade que a gente mora, ao lugar que a gente está. Não é? Ai, não, eu tenho medo de fazer diferente por conta do receio. E a gente não pode ter medo de tudo. A gente tem que ter um medo no sentido de só proteção, mas não de nos impedir de agir. É verdade. E isso serve um pouco para mim também. A carapuça serviu um pouquinho para mim em algumas coisas aí. Mas realmente são reflexões, né? Acho que todo mundo que está assistindo tenho certeza que se identificou com algumas coisas que a gente falou aqui. Ninguém está aqui pregando moral para ninguém, nenhum de nós dois aqui somos perfeitos, né? Também temos nossos vícios, nossos defeitos. E muitas vezes eu costumo sempre dizer, quando eu faço palestras, o primeiro beneficiado sou eu.
porque eu fui lá, de alguma forma estudei, pesquisei aquilo que eu estou falando, e o primeiro que está ouvindo sou eu. Então, o primeiro que tem que servir aquilo que eu estou falando, a primeira pessoa que tem que ser beneficiada e tem que entender e compreender aquilo que eu estou falando, sou eu. Então, por isso que eu falei, muitas das coisas que você falou aqui saíram para mim, tenho certeza que muitas coisas também saíram para você, porque a gente precisa se melhorar constantemente. Senão a gente não vai ser digno de um mundo de regeneração, a gente vai continuar habitando esse mundo de provas e expiações ou mundos semelhantes a esses, e a gente sabe que temos que progredir, faz parte da nossa evolução, né? Progredir sempre, ficar estacionado. Regredir, a gente não regride, mas estacionado também não dá. Essa preguiça espiritual que muitos de nós temos, em algum momento a gente precisa deixar de lado e realmente servir dentro das nossas possibilidades, dentro daquilo que está ao nosso alcance, e por isso que as reflexões da noite de hoje, tenho certeza que muitas dessas serviram para mim e espero que sirva para alguma pessoa que esteja nos assistindo, né? E a gente sabe, né, como vai ficar gravado na internet, né, pode ser agora, no momento que a palestra está indo ao ar, pode ser daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, daqui a 10 anos, enfim. Né, é o tipo de palestra que serve, é atemporal. Serve para agora e vai servir para muitos anos ainda, enquanto estivermos nessa preguiça espiritual. Celina, estamos chegando aqui ao final do nosso tempo, né? Quero mais uma vez te agradecer por você ter disposto aí do seu tempo, por você estar servindo, né, minimamente na causa de Jesus aqui, servindo ao Jefa Sorocaba, né, de forma espontânea, tenho certeza que de coração, e eu agradeço imensamente, né, por você estar aqui conosco novamente, né, agora nesse ano de 2023, né, como eu falei aqui no começo, para quem não assistiu, hoje é a primeira palestra online que a Celina está fazendo aqui com a gente. Espero que seja a primeira de muitas outras, gravadas ou ao vivo, não importa. Mas muitíssimo obrigado, Celina, em nome do Jefa Sorocaba, por você estar aqui com a gente novamente. Né? Apesar da gente não se conhecer pessoalmente, né? Mas o nosso carinho, né, mútuo, né? Acho que é algo que é realmente fantástico. Né? Eu, pelo menos, fico muito, muito emocionado toda vez que a gente vai fazer uma live, uma palestra online. E para a gente é uma honra e uma alegria sempre recebê-la. E como um último pedido, né, uma última oportunidade de serviço, você poderia, antes de fazer as suas considerações finais, fazer a prece de encerramento para a gente, Celina, por favor. Claro, claro. Will, eu que tenho que agradecer, a alegria é minha, já te falei, a honra de estar com vocês. É o presente não só da espiritualidade, como material que você me dá, que você me oferece. Eu espero estar muitas vezes com vocês todos. Eu agradeço, né, os internautas, agradeço você, agradeço a espiritualidade do Jefa por esse envolvimento maravilhoso. E realmente é um presente da espiritualidade estar com vocês, estar com vocês. A gente não se conhece pessoalmente, materialmente, mas o nosso espírito já é conhecido, ó, de muitas. Não tenho dúvidas disso. Eu também não. Vamos então fazer a prece final? Então eu convido a todos a se recolherem um pouquinho, mantendo o pensamento elevado, os corações unidos, que nós possamos vibrar por todos aqueles que se encontram em sofrimento material e espiritual, todos aqueles que se encontram em dor, em solidão, não acreditando até mesmo em Deus, na proteção do alto, que sejam envolvidos, protegidos, fortalecidos pela essa nossa energia de amor. Vamos vibrar por todos os trabalhadores do Jefa, presidente, nosso querido Will, todos os trabalhadores encarnados e desencarnados, para que continuem nesse trabalho maravilhoso, aos animalzinhos, aos encarnados mesmo, a todos aqueles que precisam de formas de ajuda diversa, que a espiritualidade fortaleça e ajude cada vez mais. Vibremos pelos nossos parentes, familiares, amigos, não tão amigos, conhecidos, desconhecidos e todo o nosso planeta Terra. Que todas as nações, todos os locais de sofrimento ou mesmo de paz e de alegria recebam nesse instante o auxílio do alto e o envolvimento do nosso sentimento de amor e de luz, pedindo cada vez mais melhora, harmonia, paz, trabalho, como nós refletimos nessa noite. E agradecidos que estamos pela atenção, pela presença de todos, pela oportunidade de estarmos juntos e do trabalho abençoado do alto,
nós pedimos licença de nossa parte para encerrarmos esse encontro debaixo de toda a proteção e que todos tenham uma noite muito abençoada. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Graças a Deus. Celina, mais uma vez, muitíssimo obrigado pelo seu carinho aqui com o Jefferson Sorocaba. Vocês que nos acompanharam na noite de hoje, muitíssimo obrigado também. Semana que vem estaremos de volta em mais uma palestra online. Tenham todos uma ótima semana. Fiquem com Deus e servir sempre. Tchau, pessoal.